nosso próximo palestrante, o André Campos, ele já está online. Boa tarde, André, você nos ouve? Boa tarde, professor Sérgio. Ouço sim. Ok, nós também estamos vendo e ouvindo você. Se o pessoal puder colocar um comentário ali no chat, se estão ouvindo, se está tudo claro, estão vendo as duas imagens. Ok, Ok, bacana. resposta positiva. Nós começaremos agora de imediato a palestra do André. Gostaria de apresentar o André. Antes de apresentar o André, vocês devem estar percebendo, no planejamento do simpósio, nós buscamos atingir a maior quantidade possível de tipos de palestrantes. Então, nós tivemos aqui representantes, presidentes de autoridade portuária, diretores de portos e terminais, professores especializados na temática, consultores, como hoje é o caso do Bussinger, e diretores executivos do setor portuário. Ou seja, nós estamos tentando trazer uma visão sistêmica da atividade portuária com diferentes pontos de vista, seguindo até a característica básica da academia, que é a pluralidade de opiniões e pontos de vista. Nesse sentido, né, nós convidamos o André Campos, que é administrador de empresas e engenheiro civil, possui um MBA em Negócios Internacionais, possui um mestrado em Gestão Internacional e atualmente ocupa a função de diretor de Logística e Operações da Glencore. Então, André, muito obrigado por você participar do nosso simpósio, dar a sua contribuição. Eu vou passar a palavra a você. Se você já quiser iniciar o compartilhamento da sua apresentação, fique à vontade. Tá bom, deixa eu ir iniciando aqui. Bom, eu ia me apresentar, então lhe agradeço pela apresentação. Então, gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez e cumprimentar todos que estão nos assistindo, estudantes, profissionais da comunidade portuária de Itaqui e especificamente da comunidade acadêmica da UFMA, né? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Sim, já estamos vendo. Se colocar no Bom, modo de exibição é melhor. sim, sem dúvida. Então, só um instante, Aí, vamos lá. Ok, está ótimo. Bom, queria comentar uma questão técnica aqui. Se eu ficar mudo em algum momento é porque o meu microfone estava intermitente antes, então eu peço que me indique que rapidamente eu faço um ajuste técnico aqui. Faz parte dos desafios aí de home office dessas webinar. Bom, o objetivo aqui é a gente dar uma visão um pouco prática, né, e debater um pouco efetivamente sobre as perspectivas e desafios da exportação de grãos pelo Corredor Norte, contando um pouco da experiência e a visão da Glencore, depois desses 9 anos que a gente decidiu investir e se estabelecer, se posicionar fortemente no Corredor Norte. Tá? Então, apresentar um pouquinho sobre a empresa Glencore Agriculture. A Glencore é uma das empresas líderes globais na originação, transporte, processamento e comercialização de commodities e produtos agrícolas. A gente movimenta mais de 80 milhões de toneladas por ano. A gente está presente em mais de 35 países, temos mais de 16 mil funcionários e como acionistas, e até cabe essa distinção, a gente normalmente usa o primeiro nome como Glencore. A Glencore, a nossa unidade de negócio fazia de fato parte da Glencore International, que é a principal e a maior trading de commodities diversificados do mundo. Em 2016, houve essa separação, a Glencore continua sendo um dos principais acionistas, mas entraram 2 fundos de pensão canadenses, que é o CPP Investment e o British Columbia Investment. Basicamente, um é um fundo de pensão e o outro um fundo de investimento institucional. Mas só cabe daí que a gente chama Glencore Agriculture. A gente passou a ser uma empresa de fato separada, mas ainda com a participação relevante da Glencore PLC. Bom, aqui um mapa das nossas operações no mundo. Nós temos mais de 40 escritórios em 33 países, temos mais de 180 armazéns em 14 países, temos mais de 180 navios afretados de forma permanente, mais de 200 vagões, principalmente na Europa. Temos 31 fábricas e refinarias em 11 países, entre eles a maior fábrica de esmagamento de soja do mundo, localizada na Argentina. Depois eu trago um slide aqui só com uma foto especificamente a título de curiosidade, naturalmente não é a pauta do seminário.
e o foco da apresentação, e temos 24 terminais portuários em 9 países. Entrando especificamente sobre o nosso posicionamento no Corredor Norte e falando um pouco sobre a nossa logística, nós estamos presentes no Porto de Itaqui, no Tegran, somos um dos acionistas, em conjunto com as outras empresas participantes do consórcio Tegran, e estamos presentes também no Porto de Barcarena com o Terminal de Grãos do Maranhão, Terminal de Grãos Ponta da Montanha, que é o TGPM, né? Em termos de logística, que eu trago um mapa, só para ter uma ideia da dimensão e a separação das principais zonas de regiões de originação das commodities que são exportadas através desses 2 portos. Então, o Mato Grosso é quase um país à parte em termos de produção agrícola, responde quase 30% da produção agrícola nacional, então a gente divide ele em 3 grandes regiões para fins do Corredor Norte, a região 1 e 2, no norte do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso, que a gente escoa os produtos através de hidrovia para o Porto de Barcarena, uma região no nordeste do Mato Grosso, que a gente une com a região sudeste do Pará, que a gente arbitra, basicamente, arbitragem é só um termo técnico aqui, é uma análise de competitividade econômica, né? Para onde que é mais viável a fazer a exportação desses produtos originados nessa região, seja por Barcarena e Itaqui, a gente faz muito essa arbitragem nessa região, e naturalmente a região do Mapito, cuja produção tem ganho relevância principalmente nos últimos 5 anos com a entrada de operação do Tegran, né? E aí a gente usa basicamente a Ferrovia Norte-Sul e modal rodoviário para escoar esses produtos até o Porto de Itaqui, principalmente a partir do sul do Maranhão e Piauí, que usa muito modal rodoviário. Aqui, especificamente, apresentando uma foto do Porto de Itaqui, onde a gente está presente. Essa foto aqui, desde o TED, eu acompanhei na quarta-feira, na abertura. Enfim, é um projeto que nos orgulha muito. A gente está desde o começo do Tegran. Eu, especificamente, eu entrei na Glencore para conduzir esse projeto do Tegran, então eu tenho muito orgulho de estar presente e ver o desenvolvimento desse projeto. Então, a gente tem um armazém de 125 mil toneladas, dividido em 2 células. No complexo são 4 armazéns, então totalizando 500 mil toneladas de capacidade estática. Temos 2 tombadores de caminhão por terminal, né? No nosso são 2 tombadores. E no recebimento ferroviário a gente tem 2 linhas de 4 vagões cada, agora com a entrada da operação da segunda fase, que foi recentemente inaugurada agora em setembro, com capacidade total de 4 mil toneladas por hora. São 2 linhas de 2 mil toneladas por hora no recebimento ferroviário. No ship load, no carrega... Pois não. Você me permite um comentário, uma pergunta? Claro, com certeza. A prática no Brasil, em alguns projetos de infraestrutura, é justamente a gente ver o atraso na execução. O atraso no início das obras, o atraso na execução, isso, infelizmente, nós temos diversos exemplos nesse sentido. Só que nós temos algumas exceções, né? Tanto do ponto de vista do setor público quanto do setor privado, e o Tegran, como você acabou de comentar, ele iniciou a sua segunda fase de expansão, e a sua primeira fase, na verdade, ele ultrapassou a sua capacidade de projeto no tempo mais curto, né? Então, você pode explicar um pouco o contexto dos fatores que levaram a adiantar a segunda fase, a superar a capacidade de projeto? Quais os fatores levaram a esse contexto muito positivo? A gente vai entender um pouco melhor ao longo da apresentação. Eu vi que houve até um questionamento para o TED Lago na quarta-feira sobre o porquê como é que pode um porto estar fazendo 7 milhões de toneladas, enquanto a capacidade nominal tinha sido definida para 5 milhões de toneladas. A gente vai entender melhor nos próximos slides, mas o estudo de viabilidade técnico-econômica, que é o EVTE, que é um elemento importante para qualquer licitação pública, né? que embasou o edital de licitação do Tegran, ele já foi construído num cenário otimista. Mas esse cenário otimista ele foi muito mais que superado em função do aumento
da produção agrícola na região, no país como um todo e na região especificamente. Tem duas questões, tem uma questão técnica, efetivamente, com todo respeito aos projetistas que desenvolveram o projeto do Tegran. Talvez faltasse um pouco de experiência prática, mas, na verdade, tinha sido... Eu estudei profundamente esse estudo de viabilidade técnico-econômica. Então, na ocasião, o gargalo de capacidade era considerado berço, e daí que vinha a capacidade de 5 milhões de toneladas por ano. Eu já tinha muita experiência em operação portuária, comecei minha carreira basicamente em operação de terminais portuários, e de forma muito tranquila, eu acreditava e fiz uma análise que a gente atingiria tranquilamente 6 milhões e meio até 7 milhões de toneladas já na ocasião da licitação. O desafio, efetivamente, era do ponto de vista de demanda e disponibilidade de produto, tanto que o contexto e que deixava um receio muito grande para todos, inclusive nós, como investidores do Tegran, que a gente tem só a título de informação, a gente tem como parte do contrato de arrendamento com o EMAP, a gente tem uma variável que se chama movimentação mínima contratual, né, que a gente deveria fazer. Essa movimentação mínima contratual, ela foi calculada, definindo que todo o crescimento da produção agrícola na região nos anos subsequentes à licitação iriam convergir para o Tegran, tá? O que nos deixava, naturalmente, desconfortáveis, inseguros em relação a fazer esse investimento. Felizmente, nós fomos muito surpreendidos com o crescimento da produção, tanto de soja quanto de milho. Então, o próprio terminal, o Ponta da Madeira, hoje TPSL da VLI, está fazendo mais do que previsto, nós crescemos mais do que previsto, é um contexto Brasil, mas que houve uma convergência, um aumento de volume muito maior para o Corredor Norte, especificamente para Itaqui. Tá? Então, acho que tem um aspecto técnico de subdimensionamento, eu acho, do estudo, né? A gente implantou equipamentos de primeira linha, como, inclusive, a linha de capacidade aí, ferroviária. Eu lembro muito bem, o edital estabelecia 3 mil toneladas por hora, nós estamos chegando na segunda fase com 4 mil toneladas por hora, então a gente está excedendo a capacidade. E tem um trabalho de planejamento e programação operacional que nos permite estar entregando uma performance operacional do porto também muito acima do previsto. A gente vem fazendo, desde maio, basicamente, vem beirando quase 1 milhão de toneladas por mês. Então, se a gente for extrapolar essa capacidade de 1 milhão de toneladas por mês, vezes 12 meses, eu poderia presumir que o ativo estaria pronto para fazer tranquilamente mais de 10 milhões de toneladas. Mas daí a gente esbarraria na questão de disponibilidade de produto, né? Bom, eu tenho bastante experiência nessa questão operacional, falo com muito orgulho sobre o projeto do Tegran, estamos muito contentes, eu poderia comentar, talvez, um objeto no segundo seminário, a gente entrar mais a fundo nesses aspectos. Vamos continuar. Vamos seguir lá. Então, eu estava comentando sobre os shiploaders. Então, a gente tem um shiploader na fase 1, no berço 103, com capacidade de 2.500 toneladas por hora, e no berço 2 a gente já colocou também um shiploader de capacidade maior, com 3.000 toneladas por hora. E a gente consegue fazer, em termos de prancha, 35 prancha, para ter ideia, é a quantidade que se carrega para o navio por dia, tá? É um parâmetro muito importante para a operação portuária, especificamente para a área de grãos. Então, a gente tem entregue de forma sistemática 35 mil toneladas por dia de prancha média, ritmo de carregamento, com picos acima de 50 mil toneladas por dia. Então, só para ordem de grandeza, um navio Panamax carrega em torno de 66 até 70 mil toneladas. Na verdade, é uma outra classe de navio chamado Kamsarmax, que a gente tem carregado basicamente um navio desse em 2 dias, menos até, tá? Então, a gente tem considerado in and out, amarração do navio e sair do navio em 2 dias, de maneira que a gente tem entregue essa performance muito maior, que foi objeto, inclusive, de questionamento, tá? A gente tem o draft de 1450, são características daí do Porto de Itaqui, e Elway, que é o comprimento de berço, de 229 metros,
do navio, né, ponta a ponta, no berço 1 e no berço 2 até 240 metros. Então, aqui uma foto só dos 4 armazéns. Se convencionou chamar terminal 1, 2, 3 e 4, especificamente lotes 1, 2, 3 e 4, o mercado comenta muito isso, porque foi o formato de licitação do Tegran, né? Ele foi composto em 4 lotes, especificamente, terrenos, então a gente tem, e desde então a gente tem chamado, estou no lote 1, o terminal do lote 2, 3 ou 4. Então, no lote 1, tem a TCN, que é uma joint venture em Nova Agri e a CHS, no lote 2, nós da Glencore, o lote 3 a CLI e o lote 4 é uma joint venture também entre a Maggi, Dreyfus e a Zenon, que é uma empresa japonesa. Tá? Em termos de logística, logística inbound do Tegran, a gente tem basicamente um fluxo importante vindo do Nordeste do Mato Grosso e Sul do Pará, que a gente sempre tem uma ponta rodoviária, grande parte desse volume transborda para a ferrovia e chega ao porto através de ferrovia. O volume do Tocantins também, de maneira preponderante, é transportado via vagão, não todo naturalmente, e tem o volume do Maranhão e Piauí, que vai muito via rodovia. Naturalmente, no sul do Maranhão, tem a oportunidade também de utilizar a ferrovia, mas grande parte desse volume ainda chega no porto através de caminhão. Só para ter ideia como da distribuição aí dos modais, das origens de destino da carga, aliás, das origens e modais de transporte até chegar no porto. Então, aqui mais algumas fotos do Tegran, com a segunda fase implantada. Essa foto desse navio carregado é o primeiro navio que foi carregado agora em setembro, com a inauguração da segunda fase. É um shiploader, inclusive, de maior porte, apto para carregar navios Capesize, que são os de maior porte. E a gente tem 2 linhas, como aparece na foto aqui. A gente duplicou tanto as linhas no recebimento ferroviário quanto na expedição, né? Então, é uma linha por berço, compatíveis com a capacidade nominal de cada shiploader. Em Barcarena, a gente está no TGPM, que é o Terminal de Grãos Ponta da Montanha também, é uma joint venture junto com a outra empresa trading americana, chamada ADM. A gente tem um armazém plano de 140, aliás, tem uma capacidade estática total de 145 mil toneladas, dividido em um armazém plano de 120 mil toneladas e mais 25 mil toneladas em silos verticais. Esse porto, só a título de curiosidade, tem uma concepção bem diferente. Ele é um porto que recebe grande parte do inbound dele proveniente de hidrovia. Então, nessa segunda foto aqui, a gente já vê aos fundos, logo atrás do pier, é um terminal flutuante, onde a gente recebe o produto proveniente do Mato Grosso, tá, em barcaças, descarrega no terminal, manda para o armazém e depois carrega para os navios. Também, a título de curiosidade, esse porto foi concebido originalmente para a movimentação de caulim, que é um minério que é utilizado para matéria-prima para a indústria de maneira geral, fabricação de cerâmica, tinta e entre outros produtos. Ele foi adquirido pela ADM e depois ampliado aí de conjunto já conosco para exportação de grãos. Por isso que essa terceira torre que aparece mais à direita, um pouco mais clara, ela é fruto já de uma expansão do pier, porque eu era um pier pequeno, um porto que carregava basicamente navios pequenos e não estava apto para a operação de grãos. Esse armazém plano também foi realizado, foi construído posteriormente, razão pela qual eu comentei dos investimentos que a gente fez, vem fazendo no Corredor Norte, né? Bom, em termos de capacidade, a gente tem são 2 tombadores também, com capacidade de 600 toneladas por hora, a gente recebe aproximadamente 200 caminhões por dia, e recebe 6 barcaças por dia. Cada barcaça, no nosso modelo de navegação, carrega mais ou menos 2.400 toneladas, e então a gente tem um recebimento médio de via hidrovia em torno de 15 mil toneladas por dia. O shiploader tem capacidade nominal de 2.000 toneladas por hora, e a gente tem feito pranchas médias de 30 mil toneladas por dia, ou seja, bastante, não aqui, mas abaixo do que a gente tem entregue em Itaqui, que realmente tem sido um modelo aí em termos de eficiência operacional para o Brasil, o Tegran.
Aqui mais fotos do terminal, e especificamente só gostaria de destacar a operação de descarregamento de barcaça. Essa foto inferior e no meio mostra o equipamento principal que é utilizado para descarregamento de barcaça. É um equipamento sueco da marca Silvertel. Basicamente uma rosca contínua, então que a gente descarrega, abre as tampas da barcaça e descarrega o produto de forma muito eficiente. No final, naturalmente, a gente tem que usar mini pás carregadeiras para fazer basicamente o rechego, que a gente chama, mas a organização final, o acúmulo da carga para o equipamento poder transferir e descarregar integralmente a carga das barcaças, né? Aqui, só um destaque também para a logística de Barcarena. Então, um destaque aqui para o Mato Grosso. A gente tem uma região do oeste do Mato Grosso que a gente transfere, tem mais ou menos 1.000 quilômetros de distância até Porto Velho. A gente tem a gente percorre essa distância através de caminhão e depois o resto através de barcaça até Barcarena. Essa é só para ter... Bom, depois eu vou comentar isso sobre o transit time médio, mas o transit time médio de Porto Velho até Barcarena, a gente tem um hub. Essa operação não é própria, a gente tem um prestador de serviço de primeira linha, chama Bertolini, que nos atende, assim como o nosso sócio faz essa operação para a gente, especializado na navegação nos rios da Amazônia. Então, essa navegação demora de 8 a 9 dias de Porto Velho até Barcarena. No norte do Mato Grosso, no eixo da BR-163, da região de Sorriso para cima, que é uma região muito relevante de produção agrícola, a gente também percorre mais 1.100 quilômetros até a região de Miritituba, na verdade, o município de Itaituba, na localidade então da Miritituba, que a gente também transfere esse produto dos caminhões para barcaça, e a gente tem mais 4 ou 5 dias de navegação até Barcarena. E depois tem a região que eu comentei que a gente arbitra, ora a gente do nordeste do Mato Grosso e sudeste do Pará, que ora a gente manda esses produtos para Itaqui, ora manda esses produtos para Barcarena, dependendo do contexto e dos níveis de frete, né? E da situação de demanda em cada porto também. André. Pois não, professor. Analisando esses dois corredores, essas duas operações logísticas que a Glencore possui, qual a comparação que você faz analisando os dois sistemas de conexão e exportação? Quais as principais diferenças entre eles em torno de produtividade, de eficiência logística ou de problemas críticos que cada um possui, que são sistemas diferentes? Como que você faz essa análise comparativa entre esses dois corredores? São regiões de originação de produtos agrícolas bastante distintas, com exceção dessa região, essa área em verde aí que eu chamo de... André, o áudio saiu agora. Sem áudio. Isso. Só um minuto, pessoal. Oi, Sérgio, me escuta? Voltou, agora voltou. Desculpa. Bom, eu não sei até onde pegou, mas basicamente eu comentei que as regiões de origem dos produtos agrícolas são bem distintas, com exceção dessa região em verde do Nordeste, do Mato Grosso e Sudeste do Pará, né? Então, o Barcarena tem uma região hoje de produção agrícola, que é essa, o norte do Mato Grosso e o oeste do Mato Grosso, muito maior hoje, né? Então, a gente tem mais produtos, em compensação, eu acho que carece também de infraestrutura. Eu até, em termos de implantação, eu gostaria de comentar o seguinte, até falei há pouco da nossa insegurança ao investir em Itaqui, né? Em Itaqui, a gente não tinha produção e a gente começou com uma infraestrutura muito maior do que tinha produção. E Barcarena veio um caminho um pouco inverso, né? Você tem um gargalo famoso, depois eu mostro algumas fotos, da BR-163 não pavimentada, os caminhões atolando, você tinha produção e você não tinha infraestrutura. Então, até eu comento muito com as pessoas que trabalham comigo, que é a comparação desses portos em termos de racional de preparação da infraestrutura,
ele foram sentidos inversos. Um, você tem um gargalo muito evidente, e depois veio a adequação da infraestrutura que tem acontecendo, a pavimentação da BR-63, que foi recém-concluída, e Itaqui você veio primeiro com uma infraestrutura superdimensionada para a produção que tinha na ocasião, até é um caminho que a gente não estava acostumado em termos de Brasil, né? Famosos os gargalos e as grandes filas no Porto de Paranaguá, no Porto de Santos, e Itaqui teve também esses problemas, naturalmente, a gente sabe, antes de Itaqui, mas não eram tão relevantes quanto nos outros portos. Então, a IMAP foi muito competente e ousada em levar adiante esse projeto. Nós também, como os investidores, a gente estudou, acreditou muito no projeto, a gente implantou primeiro a infraestrutura e depois a gente vai ver o resultado que a adequação da infraestrutura traz para fomentar e ampliar ainda mais a produção agrícola. Do ponto de vista de logística, a gente também tem, basicamente, Itaqui é abastecido de ferrovia, enquanto Barcarena é abastecido, sobretudo, de navegação. A navegação dos rios amazônicos, como o próprio Bussinger, o Frederico Bussinger estava apresentando, eu assisti, essa questão de pirataria soa um pouco surreal até hoje em dia. Mas a gente tem problemas enormes desse tipo, a gente não diretamente, mas indiretamente pelo nosso operador hidroviário, mas a gente tem histórias que são absolutamente assustadoras de pirataria nos rios da Amazônia. Carece em termos de balizamento, ou seja, regulamentação dessas hidrovias. Na verdade, a gente tem rios navegáveis e não hidrovias, efetivamente. Então, as dificuldades são bem distintas. Eu não sei se eu respondi, Sérgio, mas, enfim, é um tema que a gente pode conversar bastante também, mas eu acho que está claro aí a diferença entre os dois portos, né? Bom, aqui só comentar os terminais em Porto Velho, a gente usa um terminal convencional para receber os caminhões e carregar as barcaças, e em Miritituba a gente usa uma solução muito inovadora e inteligente do nosso prestador de serviço, que construiu com barcaças de carga geral, ele implantou tombadores de caminhão e fez toda a estrutura de equipamento para carregar as barcaças de maneira sobre essas barcaças. Então, a gente chama um terminal flutuante, né? Que tem um impacto, inclusive, tem funcionado muito bem, tem entregue atendida a demanda, e tem um impacto ambiental até muito menor do que uma instalação convencional, com a flexibilidade de, inclusive, movimentar esse terminal flutuante para outras regiões do país, né, se for o caso dos rios, como eles fizeram. Antigamente, um outro flutuante, que depois eles navegaram e começaram, transferiram para a região de Paragominas, também no Pará, no ano passado. Aqui só números do ano passado, e a título de curiosidade, como é que tem a nossa distribuição dos modais de transporte para esses dois portos, com base em números do ano passado. A gente movimentou em torno de 3,3 milhões de toneladas, isso carga Glencore mesmo, para esses dois portos, sendo 1,6 milhão para Itaqui e 1,7 milhão para Barcarena. E aqui a gente mostra bem a diferença dos modais. Itaqui, isso é um dado até que surpreende, porque até naquele estudo de viabilidade técnico-econômica e as nossas próprias análises, a gente esperava que a gente tivesse uma participação da ferrovia muito maior para Itaqui, e a gente vê que o share está muito parecido com o resto do complexo, a utilização dos modais de transporte. Então, para Itaqui, a gente tem, ou pelo menos os dados do ano passado, a gente transportou 53% do nosso volume através de ferrovia e 47% através de caminhão. Tem a questão de limitação da própria capacidade da ferrovia, que tem investido também em material rodante, tem o gargalo da ferrovia de Carajás também, que é uma questão de fato a ser vencida, bem comentada pelo Frederico Bussinger, mas também tem um aumento da produção agrícola em regiões do Piauí e do Maranhão, como a região de Chapadinha, por exemplo, que não tem ferrovia, vai de caminhão. Todas as regiões tiveram um crescimento da produção agrícola muito maior do que previsto, e também explica a relevância do modal rodoviário no transporte das cargas para o Porto de Itaqui. Em Barcarena, a gente efetivamente tem uma participação na hidrovia de 63%, e do modal rodoviário 37%. Também a gente sempre achou que pudesse ser mais, mas o estado do Pará, de forma análoga, também
cresceu muito a produção acima do previsto, então tem contribuído muito com a exportação através de Barcarena e com o modal rodoviário também. Tem um potencial, naturalmente, para utilizar ainda mais a hidrovia, porque tem outros rios navegáveis também na região do Pará que podem transportar a carga até Barcarena através de barcaça também. E aí, de forma geral, compilada nos dois portos, a gente tem um volume total, 42% no rodoviário, 27% ferroviário e 31% via hidrovia. Só a título de informação e curiosidade. Aqui o porto que eu mencionei é só a título também de mostrar, é um ativo que muito nos orgulha e de curiosidade para todos. Essa é a fábrica de esmagamento de soja, é um complexo multi-industrial de produtos agrícolas, localizado na região de Rosário, Upriver, na Argentina, na região do Alto Rio, longe da parte sul da Argentina, que é a região mais profunda dos portos. A gente também tem uma logística muito interessante, a gente começou a transportar soja do Mato Grosso através de Cáceres, também via hidrovia, abastecendo essa fábrica, então uma logística bem interessante. Nesse momento, infelizmente, isso é outra dificuldade que nos afeta, você perguntou, a navegação na hidrovia Paraguai-Paraná está suspensa nesse momento, em função dos níveis dos rios, e é um problema que também nos atinge na navegação do Rio Madeira e do Rio Tapajós para Barcarena. Tá? Então, essa fábrica a gente consegue esmagar 32 mil toneladas de soja por dia, também a título de comparação, as maiores fábricas de soja no Brasil têm capacidade para 7 mil toneladas por dia. Isso é uma escala que só permite na Argentina, porque a região de produção agrícola na Argentina está muito próxima das regiões das fábricas, então é possível fazer uma fábrica desse porte na Argentina, mas naturalmente é um desafio para a gente sempre manter essa fábrica abastecida. A gente descarrega 2 mil caminhões por dia também e recebe basicamente também 15 mil toneladas por dia em barcaças também, parte disso, como eu já citei, proveniente do Brasil, via hidrovia. E tem dois berços de carregamento de navios. Bom, é um ativo que nos orgulha muito e gostaria de trazer aqui a título de curiosidade para todos. Com relação ao tema de perspectiva e desafios da exportação de grãos pelo Corredor Norte, eu acho que é um grande desafio esse tema. Eu lanço alguns questionamentos. Será que as exportações continuarão crescendo de maneira acelerada, como a gente tem visto nos últimos anos? Há demanda internacional suficiente para sustentar o crescimento da produção agrícola de grãos nos próximos 10 anos? Bom, antes de responder a esses questionamentos e colocar a nossa opinião, a nossa visão da Glencore, eu gostaria de fazer uma contextualização e fazer uma retrospectiva do crescimento de produção agrícola, que tem a ver também com o entendimento da melhor compreensão por que Itaqui tem superado a expectativa de volume. Eu trago uma linha aqui dos últimos 20 anos, é importante contextualizar aqui também para os estudantes que estão nos ouvindo também entender qual que é o resultado desse vigor na produção agrícola brasileira. Na década de 90, basicamente, a gente teve a entrada do Plano Real, você tinha uma paridade cambial, né? O governo usava o modelo de âncora cambial, onde R$1 valia basicamente $1, isso estimulava muitas importações, então dificultava, por conseguinte, a competitividade brasileira, né? Então, fazia muito sentido importar grãos e diversos produtos ao invés de exportar. Nesse período, inclusive, a Glencore já teve no Brasil antes, a Glencore decidiu sair do Brasil em 97, vendeu especificamente todos os ativos que a gente tinha na ocasião para a ADM e ficou fora do Brasil porque a gente não via, naturalmente eu não estava na companhia ainda nesse período, mas a companhia não via grande motivação para desenvolver uma operação de exportação de grãos no Brasil nesse contexto. A partir de 1999, o governo adotou modelo de câmbio flutuante, e aí sim houve uma desvalorização do real, e que aumentou muito a competitividade das exportações,
e também, naturalmente, tem um emprego de tecnologia, mais utilização de fertilizante. Então, tem esse aspecto técnico também, importante ser entendido, mas, efetivamente, antes dos anos 2000, o Brasil não tinha uma expressão nas exportações agrícolas e nem de 95 a 2000, a produção agrícola permaneceu ao redor de 60 milhões de toneladas em soja e milho de forma constante, porque não havia ambiente econômico para fomentar a produção agrícola brasileira. A partir de 2000, então, a gente vê um crescimento bastante expressivo, de maneira que, de 2000, nos últimos 20 anos, a gente vê um aumento de praticamente 4 vezes da produção de soja. Tem fruto da ampliação de área e também ganho de produtividade. Então, esse aumento, ele se torna, a gente vê entre 2000 a 2010 e 2010 a 2020, a gente tem basicamente a gente dobra a cada 10 anos. E a pergunta que fica, será que a gente vai dobrar de novo nos próximos 10 anos a produção de soja brasileira? A trajetória do milho é muito semelhante. Aqui a gente tem um ganho de produtividade no mesmo período, muito maior do que a ampliação de área, mas também a gente praticamente triplica, mais que triplica um pouco, a produção nos últimos 20 anos. Um aumento muito expressivo nos últimos 10 anos, a gente saiu de 56 milhões de toneladas para 103 milhões de toneladas, ou seja, um incremento de 47 milhões de toneladas na produção agrícola brasileira. Aqui eu gosto de fazer uma retrospectiva, quando se fala em Corredor Norte, e contextualizar sobre também a produção agrícola brasileira. Então, eu acho que os primeiros projetos, os primeiros ativos, ou talvez o primeiro ativo, o grande ativo, a instalação portuária do Corredor Norte foi o Pier 2 da Vale, que é o terminal ligado ao terminal Ponta da Madeira, mas era um terminal multiprodutos, e num contexto de produção agrícola e de, como eu comentei antes... Alô? Alô? Tá tudo bem, André, estamos ouvindo. Alô? Oi, Sérgio. Estamos ouvindo. Oi. Estamos ouvindo. Não, vocês escutaram até onde? Espero que não tenha sido... Não, todo mundo ouviu. Acho que foi uma pessoa só que comentou que estava sem áudio, mas eu ouvi o tempo bacana. todo. Outros estão ouvindo. Aqui só o contexto então, de implantação de estruturas portuárias, de projetos portuários no Corredor Norte. Eu trouxe aqui, deve ter sido o primeiro, efetivamente, o Pier 2 da Vale, dentro do Porto de Itaqui, em 94, mas era um terminal multiprodutos, né? Não fazia apenas grãos, até porque o contexto de produção e exportação agrícola, imagina que em 95 o Brasil exportava 3 milhões de toneladas de produtos, geral Brasil. Então, não era, se eu não me engano, no começo, em 95, talvez esse Pier 2 da Vale deve ter exportado 300 mil toneladas de soja. Então, realmente o contexto de exportação não era relevante até 2000. Então, aí tem em 97 que realmente teve um pioneirismo e um arrojo muito grande da MAGE, que junto com o governo da Amazônia implantou a Ermasa, que é uma empresa de navegação, e um porto em Itacoatiara, e isso em 97, também nesse contexto onde nem Santos tinha relevância na exportação agrícola brasileira. Basicamente o grande porto de exportação de grãos do Brasil era Paranaguá, em função da distância do Mato Grosso, naturalmente, eles tiveram esse arrojo e desenvolver esse projeto vencedor de navegação e exportação em Itacoatiara ainda em 97. Em seguida, a Cargill também foi bastante pioneira e arrojada, eu acho que em 2003, com a implantação do terminal de Santarém. Ainda também, imagina, se a gente estava falando, hoje, há pouco tempo, falando de gargalos de infraestrutura, imagina nesse período o que não passaram essas empresas para viabilizar esses projetos e transportar os produtos até esses portos. Em 2014, aqui já próximo da data atual e também da nossa própria entrada em Barcarena, teve a inauguração do terminal Tefron, da Bunge, que hoje é uma sociedade da Bunge e da MAGE, também, mas ainda também num contexto de gargalo de infraestrutura. O BR-63 não estava pavimentada, eles começaram
a operar, o primeiro ano de operação do terminal deles, inclusive os terminais de transbordo deles em Miritituba, para receber o produto via hidrovia, não estavam prontos, licenciados, então eles começaram a operar em Barcarena, abastecendo o porto exclusivamente através de caminhões. Naturalmente, isso deu um impacto enorme na comunidade local, até que eles conseguiram implantar e começar a operar a pleno com a operação de navegação também, que é muito importante para todos os portos de Barcarena. Já chegando aqui na licitação do Tegran, em setembro de 2011, na verdade foi lançado o edital em setembro de 2011, eu lembro muito bem eu estive especificamente, acho que ainda em setembro eu fiz a minha primeira visita ao Porto de Itaqui, como objeto da licitação. A gente deveria assinar um termo de conhecimento das condições onde seria construído o Tegran. Então, aqui inicia a minha história especificamente no Corredor Norte. Ainda assim, como eu comentei, a produção agrícola não era absolutamente relevante, ou tão relevante quanto é hoje, e a gente tinha um receio muito grande se o crescimento da produção agrícola iria atender a demanda que a gente tinha, ou a capacidade portuária que estava sendo construída. Felizmente, como eu comentei, a gente foi surpreendido positivamente. A gente começou, aliás, sobre dificuldades até de implantação, até achei bastante otimista o Frederico Bussinger dizer que eles esperam que o terminal de Alcântara já esteja operando já em 2024. Eu desejo muito boa sorte, mas até a nossa experiência no Tegran, que tinha todos os licenciamentos prontos na ocasião do edital, a gente teve surpresas, licenciamentos adicionais tiveram que ser obtidos, e a gente atrasou um pouco e começou a operar um pouco. Era para começar a gente operar em 2014, a gente começou a operar efetivamente só em 2015. Então a gente também atrasou, e essa é uma história um pouco de maior parte dos projetos, principalmente estruturantes do Brasil. Normalmente a gente gasta mais do que o previsto e também leva mais tempo do que o previsto. Felizmente, a gente foi brindado com a produção agrícola muito maior do que o previsto, como eu já citei aqui algumas vezes, e a gente permitiu antecipar e inaugurar a segunda fase do Tegran agora em setembro. Aqui, ainda no contexto de licitação do Tegran, opa, desculpe, só um instante. Aqui eu gosto, nessa ocasião de estudo de viabilidade, nossos próprios estudos internos, se a gente iria investir no Tegran ou não, eu lembro que eu utilizei um trabalho muito importante que é elaborado pelo Ministério da Agricultura, chama-se Projeções do Agronegócio, sempre feito anualmente para o ciclo de 10 anos, e na ocasião, esse estudo foi publicado em junho de 2011, então basicamente além dos nossos estudos internos, foi um dos principais subsídios de a gente avaliar o investimento no Tegran. Na ocasião, o Brasil produziu, eles faziam uma projeção que o Brasil poderia produzir entre 68 a 75 milhões de toneladas de soja, e efetivamente chegou a produzir no limite máximo de 75 milhões de toneladas, e projetavam para esse ano de 2020 atual 105 milhões de toneladas de soja. Aqueles números apareciam absolutamente otimistas, e a gente era muito cético que o Brasil, ainda que a gente tenha muita experiência e visão da demanda internacional, nós mesmos éramos céticos de que a produção agrícola brasileira passaria por tremendo crescimento. Tá? Aí, bom, fazendo um comparativo, no mesmo estudo publicado este ano, para o próximo ciclo de 10 anos, bom, e está confirmado os estudos de mapeamento que a própria Conab faz, o Brasil está produzindo esse ano mais de 120 milhões de toneladas e com capacidade até para fazer 130 milhões de toneladas, porque a gente tem uma seca muito grande no sul, no Rio Grande do Sul, que diminuiu e teve uma quebra de safra lá, mas seguramente o Brasil já tem embasamento técnico em termos de área e produtividade para atingir, está colhendo 130 milhões de toneladas de soja, ou seja, muito acima de 105 milhões de toneladas projetado pelo Ministério da Agricultura em 2011. Então, isso explica o porquê que o Tegran também tem, naturalmente, isso foi acompanhado de uma demanda internacional muito forte, a China também tem demandado principalmente muito mais soja do que o previsto,
Mas, igualmente, aqui, quando a gente analisa o milho passou por uma trajetória muito semelhante, onde as projeções estimadas há 10 anos atrás, ou seja, nesse momento de 2011, que foi o contexto de implantação do Tegran, foram muito mais do que superadas. Desculpa, Sérgio. O meu escritório em casa é aberto e meus filhos, felizmente, já retomaram a escola, mas de vez em quando eles se excedem um pouco nas brincadeiras aqui. Eu tive que chamar a atenção para não atrapalhar todos os nossos ouvintes. Isso não tem problema. Acho que todo mundo hoje, nessa pandemia, nesse contexto, a gente já se acostumou. Eu tenho 3 mulheres, né? Tenho minha esposa e 2 meninas, e eu sei exatamente o que é isso não tem nenhum problema. O importante é você estar contribuindo aqui do nosso evento. Vou tentar ampliar um pouco a velocidade aqui para cobrir todos os pontos, que eu acho muito interessante. Quando a gente olha esse crescimento agrícola na região do Mapito, especificamente, então o crescimento é muito mais surpreendente. Quando a gente olha 2010, aqui 2011, ou 2010, 4,5 milhões de toneladas produzia, a produção de milho, inclusive, não era relevante, e essa produção agrícola, tanto de soja quanto de milho, praticamente quadruplicou na região do Mapito, o que explica e reforça mais uma vez a tese que a gente está tendo muito mais produto e demanda internacional do que o previsto. E talvez isso aqui também, se não tivesse Tegran, talvez esse crescimento agrícola, muito provavelmente, não teria se dado de forma tão expressiva assim, né? Então, aqui eu acho que um exemplo de como é que a melhoria de infraestrutura fomenta várias indústrias e a ampliação da atividade econômica. Só um instante. Deu uma travada, não? Estou tentando passar aqui, não está transferindo. Ainda está mostrando okay. De soja. Isso, mudou agora, mudou. E aqui, especificamente, aí, a ampliação das exportações através do Corredor Norte de grãos. Então, a trajetória parece que faz tempo que a gente fala sobre esse tema, mas a gente vê que as exportações têm um aumento basicamente muito relevante nos últimos 5 anos, né? Então, 2011, veja que estamos falando aí de menos de 10 anos, de uma exportação total através do Corredor Norte em torno de 5 milhões de toneladas, que foi justamente o momento do edital do Tegran, e a gente está chegando em 2020 com... Isso aqui já é uma projeção, tá? Eu vi que o próprio TED apresentou números ligeiramente diferentes, até chegando com uma participação de 30 milhões de toneladas, eu creio que sejam números até final de setembro, e aqui nesses números já incluo alguma projeção interna feita por nós. Então, a gente projeta que o Corredor Norte e todos os terminais exportarão entre soja e milho ao redor de 35 milhões de toneladas, com uma participação de 30% na matriz em todas as exportações do Brasil. Então, esse gráfico é absolutamente surpreendente, como se dá esse crescimento de forma acelerada. Agora, nada disso aconteceu sem dificuldades, eu gosto de lembrar isso, até porque eu vivi muito disso, eu tive que explicar, a gente como empresa multinacional, e se é difícil para a gente entender aqui, imagina para os estrangeiros que conhecem muito pouco do Brasil, explicar o porquê que a gente não está conseguindo abastecer um navio, porque a gente tem um caminhão atolado, e nessa ocasião mesmo faltavam, acho que pouco mais de 90 ou 100 quilômetros para pavimentar a BR-63, e assim a gente ficou vários anos com um trecho proporcionalmente pequeno ante o tamanho das dificuldades e os gargalos, o impacto, né, negativo para as exportações através do Corredor Norte de maneira geral. Então, perdas com chuva na BR-63, essa notícia, caminhoneiros permanecem parados na BR-135 em São Luís, eu acho que essa manchete de 2014, então um ano um pouquinho antes do Tegran entrar em operação. Eu acho que tem histórias, as pessoas de São Luís devem
eu ouvi falar que alguns caminhões tinham trancado o terminal Ponta da Madeira, em função, imagina, do desespero dos produtores de escoar a produção agrícola, também isso, um cenário com déficit de armazenagem, que também, infelizmente, está sendo ampliado no Mapito de maneira geral. Então, o produtor, às vezes, não tinha muita alternativa se não botar o produto em cima no caminhão e mandar para o porto, né? E essas outras fotos aqui na BR-63, enfim, tem histórias de mais de 1.000, aliás, alguns 1.000 caminhões, né, parados em função dos atoleiros e da dificuldade de tráfego na BR-63. André, só um comentário rápido, né? É por conta desse tipo de foto, na verdade, desse tipo de situação demonstrada pelas fotos, eu sempre digo das minhas palestras que das principais vantagens do sistema portuário do Maranhão, do nosso complexo portuário, eu acredito que seja a nossa conectividade logística por conta das ferrovias, das 3 ferrovias que nós temos acesso, tá? E só para efeito da programação do nosso simpósio, André, que eu preciso te falar, que a gente tem mais 7 minutos para a sua apresentação, tá bom? Obrigado. Então, felizmente a gente teve boas notícias com avanço de infraestrutura. Essa notícia da EMAP, divulga hoje o edital de licitação do terminal de grãos, isso é uma notícia de 2011. VLI também ampliou a capacidade da ferrovia, colocou terminais novos de transbordo, e a nossa própria notícia do Tegran de 2019, anunciando a ampliação da capacidade, e essa mais recente da conclusão da BR-63, que efetivamente transformou em muito o fluxo e a competitividade das exportações de grãos através do Corredor Norte, especificamente os terminais que a gente chama de terminais do Rio da Amazonas, Itacoatiara, Santarém e Barcarena, a partir de meados do ano passado. A gente pagava, também a título de curiosidade, um pênalti alto para levar os produtos do meio norte do Mato Grosso para Santos, aliás, para Barcarena, né? Era muito mais barato escoar para Santos, e essa equação inverteu de forma muito significativa a partir de meados do ano passado, já com melhoria das condições de tráfego, e efetivamente consolidou neste ano com a conclusão da pavimentação da BR-63. Tá? Aqui é só uma ideia, eu não vou comentar muito esse slide, mas só em termos de fotografia, para quem conhece pouco, como é que é a dinâmica das exportações de grãos, né? Então, se eu tivesse que dividir, naturalmente essa equação depende muito a linha de corte, onde um produto vai para um porto, vai para outro, depende muito dos níveis de frete no momento, mas eu dividiria o escoamento da produção agrícola basicamente através dessas cores que vocês estão vendo na tela. Então, essa linha do Mato Grosso ali, em laranja, que hoje está em Sorriso, antes ela ia até a região um pouco mais para o norte do Mato Grosso. A tendência, eu diria, em condições normais de temperatura e pressão, que é um termo técnico, né, da engenharia, que a gente usa em condições normais, sem surpresas, que toda a produção dessa área laranja fosse escoada para o Santos, e assim por diante para os outros portos. Tá? A gente é otimista também, eu vi que o TED comentou sobre os projetos de ferrovia, eu acho que esses projetos de ferrovia, o Brasil está passando um momento ímpar e muito interessante em termos de ampliação da malha ferroviária, com o modelo que está sendo atuado, está sendo usado pelo governo, como contrapartida das renovações antecipadas dos atuais operadores. Então, isso tanto pode potencializar a exportação de grãos por vários portos, como pode mudar a dinâmica, efetivamente, de competitividade entre os portos, né? Então, a gente tem a Ferrogrão, tem naturalmente alguns desafios, o Bucim já comentou, inclusive, ainda na semana passada, o Ministério Público Federal pediu a suspensão do edital de licitação que estava previsto, de concessão, né, dessa ferrovia, que estava previsto para o início de 2021, então não sabemos qual é o timeline, na verdade, o tempo de implantação desse projeto, mas eu sinceramente não estimo que isso ocorra, esteja pronto antes de 10 anos. Tem, num cenário mais curto, a ampliação da ferrovia, da Malha Paulista, a Ferronorte, num primeiro momento até Nova Mutum, que vai fazer tende a uma concorrência grande com o fluxo que hoje está sendo escoado pelo Corredor Norte, pelo eixo da BR-63 para Barcarena.
tem a ferrovia de integração centro-oeste, que vai buscar a produção do leste do Mato Grosso, região de Água Boa, que é uma região muito relevante de produção agrícola também, e vai conectar com a ferrovia norte-sul, e aí dependerá, na verdade, do apetite da ferrovia, da conta de competitividade. Esse produto tanto pode ser escoado para Itaqui, quanto pode ir para Santos. O fato é que o operador, a Rumo já está também em obras de construção da malha no tramo sul da ferrovia Norte-Sul, iniciando a operação já a partir de 2021, e promete, eu acho que, brigar com parte desse produto para Santos. Então, por isso que eu comentei que essa dinâmica é interessante, mas nas nossas projeções, eu gostaria de avançar e responder rapidamente sobre as principais perguntas, né? Vai ter demanda internacional, então a gente usa um termo o comércio global, em termos de inglês, a gente chama de seaborne trade, que basicamente é todo o fluxo de comércio internacional escoado através de navios, né? Esse é o número que a gente traz de demanda internacional. A gente acredita que nos próximos 10 anos a gente vai ter uma ampliação em torno de 2% por ano aí de crescimento médio, adicionando 39 milhões de toneladas de demanda de soja e 33 milhões de toneladas de milho. Quando a gente olha a produção agrícola brasileira, a gente projeta um crescimento também de 30 milhões de toneladas, 26 milhões de toneladas de milho. Então, basicamente, a gente entende que o Brasil, sim, será o grande exportador de matéria-prima, principalmente soja e milho para o mundo, tem demanda, e essa demanda basicamente será preenchida pelo Brasil, né? Um ponto muito relevante aqui é a questão de sustentabilidade, e a gente acredita que o Brasil tem condições de abastecer o mundo com soja e com milho de maneira sustentável, convertendo áreas de pastagens degradadas em lavouras. Então, a gente é muito seguro com relação a esse cenário, tá muito alinhado inclusive com as próprias projeções feitas pelo Ministério da Agricultura nos próximos 10 anos. A gente, talvez, em termos de produção agrícola total, a gente é um pouquinho menos otimista para a soja e um pouquinho mais otimista para o milho. Eu acho que tem um potencial muito grande para a exportação de milho no mundo. A China também tem ampliado muito a produção de etanol de milho, e pode haver uma demanda silenciosa, crescente aí, que pode potencializar ainda mais a produção de milho do Brasil, que efetivamente hoje a gente não exporta milho para a China, né? Então, projeções através do Arco Norte. Para os próximos 10 anos, a gente projeta que a gente passará das 35 milhões de toneladas e vai atingir em 2030 em torno de 61 milhões de toneladas, ou seja, a gente tende a crescer 74%, ou adicionar 26 milhões de toneladas de exportação, o que abre espaço para, naturalmente, novos projetos, como o Porto de Alcântara ou o Porto de São Luís, e outras ampliações até das instalações existentes em Barcarena. A gente sabe que tem outros projetos de terminal portuário. Certamente haverá demanda para isso, tá? Aqui, em termos de share dos portos, então a gente projeta que o Corredor Norte, em 2030, terá essa participação em torno de 35% das exportações total de soja e milho do Brasil. Aqui eu mostro só um quadro também da capacidade portuária, baseado em estimativas nossas de capacidade. A gente vê que já em 2025, Barcarena estará utilizando basicamente sua capacidade integral portuária, não considerando ampliações ou grandes ampliações da capacidade instalada atual até 2025, e uma projeção de estar exportando em torno de 19,7 milhões de toneladas. Você vê já um gargalo muito próximo, e é um tema que a gente tem já dentro de casa. A gente tem uma preocupação, sobretudo, para o ano que vem já, que a gente já vê uma demanda em alguns meses maior do que a capacidade que a gente tem de fazer, ou de exportar em alguns meses. Em Itaqui, aí eu não estou considerando a entrada de nenhuma nova instalação, os 20 milhões de toneladas de capacidade atual. Acredito, sinceramente, que até 2025, se não, pelo menos se entrar, talvez entre em 2025, mas que até lá não será possível construir
implantar e concretizar os projetos que estão previstos. A gente acompanha os movimentos do mercado, quando a gente escutou atentamente o projeto do Porto de Alcântara, a gente sabe que tem o Porto de São Luís também. Certamente há espaço para essa demanda, para novas instalações portuárias, talvez não para os dois, mas para algum deles. E a gente projeta uma exportação total até em 2025 em torno de 16 milhões de toneladas através do Porto de Itaqui, chegando a 21 milhões de toneladas em 2030, e aí sim, já com uma capacidade talvez ao redor de 26 milhões de toneladas, considerando a entrada pelo menos de um desses dois projetos que a gente tem acompanhado. Eu acho que a gente tem tempo ainda? Eu já me extrapolei Não, assim, o tempo chegou ao final agora, né? São 16:02. Mas eu sei que você está no último slide, né? Então você pode concluir. É o último slide. Então, em termos de desafio, esse é um tema muito amplo, naturalmente, né? E a gente pode fazer eu até desafio, talvez, Sérgio, aos seus alunos, esse é um tema absolutamente interessante, de mapear e identificar quais são os principais gargalos e desafios para o desenvolvimento do corredor norte, né? Mas eu colocaria, num primeiro ponto, a preservação das florestas. A gente sabe que existe uma pressão internacional pela preservação da natureza. O mundo está atento aos movimentos e à política do Brasil nesse tema, e a gente entende que é possível, sim, como eu já disse, ampliar a área de produção, a produtividade, a produção de soja e milho, com a conversão de áreas de pastagens, sem degradar novas áreas aí de floresta. Infraestrutura de estradas, a gente ainda tem, apesar de a gente ter vivido, superado os principais gargalos, a gente ainda sabe que tem gargalos importantes, tanto em termos de estradas, pontes e acesso aos terminais de transbordo e aos portos mesmo. Aí próximo de vocês, eu gosto de citar a BR-135, na entrada de São Luís, desde que a gente começou a operar no Tegran, a gente tinha uma preocupação grande, os caminhões ali têm que fazer um contorno perigoso, inclusive, em condições situações de engenharia de tráfego. O Porto comentava, mas basicamente o governo de São Luís, do Maranhão, comentava que tinha um projeto naturalmente é uma estrada federal, mas havia um projeto de construção de um viaduto para permitir o acesso, porque a estrada que chega até São Luís e que chega até ela se bifurca, mas ambas chamam 135, né? O tramo que vai até o Porto de Itaqui também chama de 135, mas esse entroncamento ali, a gente não tem condições de tráfego normal. E essa naturalmente, é um gargalo importante para o movimento de caminhões do Porto de Itaqui. Então, assim como esse, tem vários outros no corredor norte, né? Mas eu cito esse como exemplo. Ampliação da capacidade das ferrovias, como o próprio Bucim já comentou, e a gente tem isso mapeado, é um ponto de preocupação a ser resolvido, realmente, esse gargalo da estrada de ferro de Carajás. A gente quer ampliar a utilização do modal ferroviário, até para resolver esses gargalos. A gente não pode conceber que o Brasil amplie ainda mais exportações e mantenha esse nível de participação no modal rodoviário. Assim como a gente vê outros países mais maduros que a gente opera, os caminhões têm que estar limitados às regiões muito próximas do porto, mas as regiões de média e curta distância, né? Levando a carga das regiões de produção até os pontos de transbordo de ferrovia e utilizando, sobretudo, o modal ferroviário, que tem um impacto, inclusive ambiental, muito menor do que o caminhão, né? A ferrovia tem a capacidade de transpor grandes áreas de natureza com impacto muito pequeno, e sem fomentar o desenvolvimento da região onde a rodovia passa, que esse é um impacto também não desejável, né? A organização das hidrovias, eu acho que um segundo desafio muito grande, como eu comentei, ao invés de a gente ter simples rios navegáveis, com balizamento, sinalização, manutenção de cartas náuticas atualizadas, fiscalização e segurança da navegação. O Estreito de Breves, no Pará, é um caso à parte. A gente tem, os comboios têm dificuldade de passar lá e são muito vulneráveis à pirataria, por incrível que pareça, como já foi citado.
Dragagem de rios também, a gente tem problema e grandes limitações de navegação que também podem ser resolvidas com dragagem e derrocamento de pedrais, inclusive no Rio Amazonas, não se fala muito, mas tem alguns pedrais também que são limitantes, a ampliação da capacidade de navegação, e o mais famoso, o pedral o Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins, né? Que também pode potencializar muitas exportações através do Corredor Norte. Regulação econômica do serviço de praticagem, esse é um termo polêmico, mas a gente gosta de citar isso, porque, para ter ideia, isso impacta muitos custos portuários, especificamente nos rios da Amazônia. O frete marítimo, não apenas em função disso, um pouco em função de distância, mas para a China, através do Corredor Norte, ele chega a ser $2,50 por tonelada em Barcarena, mais caro do que Santos. Isso, naturalmente, é um limitante. Naturalmente, a gente tem compensado isso no custo de logística terrestre, mas isso é um limitante importante que pode também ser resolvido, talvez com alguma regulação do serviço de praticagem, que em alguns momentos extrapola o razoável dos valores que são praticados, né? Bom, burocracia em geral, qualificação de mão de obra. Gostaria de citar um desafio aqui, que é a competição entre players do Corredor Norte. É um tema também, uma expressão, acho que vem muito da academia, que é a cooperação junto com a competição. Então, a gente vê que são empresas que competem, mas, ao mesmo tempo, a gente deveria buscar, entre os diversos participantes do Corredor Norte, uma cooperação maior em prol da eficiência e do aumento ainda maior dos volumes de exportação. Condições climáticas para agricultura e operação, especificamente no Mapito, isso é um desafio. A gente, em 2016, sofreu são coisas que a gente não controla, mas quem sabe carregar navios com chuva. Ano passado, a gente teve um inverno, como cita-se localmente, né, muito chuvoso, que foi um complicador adicional para as exportações de Itaqui, por exemplo, e que afeta especificamente a safra de soja em todo o Corredor Norte, né? Barcarena, naturalmente, em função do regime de chuvas da Amazônia, sofre ainda mais, e quem sabe, mais do que uma solução técnica, tem que ter uma solução de segurança jurídica, talvez, para a gente garantir o carregamento de navios com chuva. Professor Sérgio, desculpa... Alô? Problema de microfonia, né? Mas acho que parou, né? Parou. Bom, eu gostaria de agradecer, desculpar pelo estouro do tempo. Não sei se dá tempo para algum questionamento. Eu acho que também nós começamos uns 5 minutinhos ali atrasados, então não tem nenhum problema, tá? Eu vou te fazer só uma pergunta, que foi até de um dos nossos participantes. Ela fez uma pergunta que é sobre um dos itens que você colocou como desafio. Frente a todo esse aumento de investimentos, recordes de produtividade e perspectiva, quais são as implicações para o mercado de trabalho local? Qual o impacto disso? Que tipo de contratação será feito? A gente, naturalmente, a gente carece, inclusive eu botei como qualificação de mão de obra, porque a gente busca sempre uma eficiência nas operações, né? Nossas operações são muito automatizadas e mecanizadas, mas, naturalmente, com essa demanda de exportação e com a previsão de novas instalações portuárias, haverá demanda para profissionais com qualificação um pouco maior, inclusive, né? Porque todos os equipamentos, basicamente, a gente vem num processo até de ganho de produtividade, de tentar diminuir, inclusive do aspecto de segurança do trabalho, reduzir o trabalho manual e automatizar cada vez mais os nossos processos, né? Então, a tecnologia está aí também auxiliando e abrindo um leque muito importante para a operação portuária, que pode ter ganhos expressivos de produtividade. Daí que eu coloco a questão da qualificação de mão de obra. Até a questão dos idiomas, a gente falando em Porto, a gente trabalha numa multinacional, frequentemente recebe clientes e estrangeiros. Por incrível que pareça, a gente tem dificuldade hoje ainda de ter profissionais que tenham a experiência técnica e consigam se comunicar em inglês para atender os clientes, para atender
a comunidade internacional que está envolvida nas operações portuárias. Então, naturalmente, haverá uma grande demanda e muitas oportunidades no mercado de trabalho local. Tá ok. Ok, André, eu quero agradecer muito a sua palestra. Você nos brindou com muitos conhecimentos técnicos, informações atuais e sobre as tendências. Esse seu último slide aí, eu vou levar para o meu grupo de pesquisa para a gente debater e discutir essas temáticas. Daí dá para tirar vários projetos, tá? Muito obrigado, agradeço a participação de todos até o momento. Eu informo que nós iremos fazer um intervalo, nós ainda temos mais 2 palestras ainda agora no período da tarde. A próxima é com o Fernando Fialho sobre a temática privatização. Depois, a palestra do comandante Porto sobre a segurança na navegação e o caso do Stellar Banner. Então, nós precisamos fazer um intervalo, tá? As pessoas precisam tomar uma água, levantar um pouco. E é isso, nós começaremos às 25, tá ok? Não precisam se deslogar do link ao qual vocês estão logados agora. Eu continuarei deixando ele aqui ativo, eu não vou desligar o link, não precisa fazer nada. Eu vou apenas desligar aqui o microfone e a câmera, e às 16h25 em ponto nós começamos. O Fernando Fialho já está logado na plataforma e nós começaremos esse horário. André, muito obrigado pela sua disposição, sei que o seu tempo é muito precioso, e eu, como maranhense, como professor, eu já disse isso outra vez aqui, eu fico muito orgulhoso do projeto Tegran. Eu acho que é um projeto fantástico, que contribuiu e muito e vai contribuir cada vez mais para aumentar a relevância do Arco Norte na logística, no comércio internacional e na economia brasileira. Muito obrigado e as suas últimas palavras. Obrigado, professor Sérgio, obrigado a todos. E nesse aspecto ainda, falando do Maranhão e adicionando um elemento dessa última pergunta da questão de mão de obra, eu me recordo muito bem, a gente começou a operar em 2015, em 2014 eu participei de um primeiro treinamento para o primeiro grupo de funcionários que a gente estava contratando para trabalhar no Tegran. Na ocasião, eu lancei, devia ter umas 30 pessoas na sala, eu lancei um questionamento, quantas pessoas já viram soja, né? Algumas pessoas levantaram a mão, tal, isso, aquilo. Quantas pessoas daqui já trabalharam com soja? Tinham pouquíssimas, menos ainda. Então, naturalmente, a produção agrícola maranhense, no sul da Maranhão, também tá muito expressiva. A produção e o produto, soja e milho, está cada vez mais conhecido dos maranhenses e do pessoal de São Luís. Mas aí tem um outro elemento. Então, eu me recordo com muito carinho essa ocasião até, desse primeiro treinamento e ver como o nível de dificuldade que a gente enfrentaria, que a gente ia ter que desenvolver basicamente toda a mão de obra. Tinha o porto de Ponta da Madeira já, mas a gente teve que desenvolver e poucas pessoas conheciam, e agora o Tegran está ampliando e proporcionando também esse interesse das pessoas de São Luís para trabalhar no nosso setor. Ok, muito obrigado, André. Peço só para você o compartilhamento, tá? Tá bom, pode deixar. Obrigado, professor Sérgio, a todos. Uma boa tarde.